Olá, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Assurante Podcast. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, nosso querido e amado diretor comercial, Daniel Brandão. Dani, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado mais um convite, mais um podcast com a gente. O prazer é todo meu, eu agradeço muito o convite de vocês e estou 100% pronto para a gente conversar um pouquinho. Que legal, fico muito feliz e sempre é um prazer receber você aqui. Mas a gente hoje vai falar sobre um tema muito bacana, sobre a visão, né, que nós temos aqui enquanto funcionários da Assurant e a abordagem do cliente. O Dani, para quem não sabe, é um Disney maníaco, né? E ele já viajou várias vezes para a Disney, que é um lugar mundialmente conhecido como referência em excelência ao atendimento, né? Que faz a abordagem ser tão marcante. E aí, Dani, eu queria saber de você, o que você acha com relação, quais são os conceitos que você traz aí da tua experiência da Disney, né, desse atendimento que a gente chama de wow, para o dia a dia, para esses vendedores que sempre nos acompanham aqui no nosso Assurante Podcast? Não, eu sou um Disney maníaco. Eu fui guia da Disney durante 8 anos. Antes disso já tinha ido com os meus pais. Agora com os meus filhos, sempre que dá, eu levo eles para lá. Eu tenho assim, fui picado pelo mosquitinho da Disney, eu brinco. E eu sei que você também é. Ah, eu amo. Então, Eu sou suspeita para falar. Eu sei que você também é, até a realização do teu sonho eu acompanhei de perto o tempo inteiro. Fez todo o meu guia, né? Ele foi praticamente meu guia aqui do Brasil lá na Disney. E mais do que a magia da Disney, dos parques em si, também é por trás toda a experiência que a Disney traz para os convidados. E convidados, eles chamam os clientes de convidados. Que legal. Eles chamam os colaboradores de membro do elenco. Nossa. Que é quem realiza o show. Então, quando o convidado entra, é um membro do elenco que atende ele e sempre buscando superar qualquer expectativa. Então, é a questão da superação mesmo, da magia de toda a composição da experiência daquele cliente, daquele convidado, para que ele tenha a melhor experiência da vida dele. E aí já fica até um recado até para os gestores também, né, que nos assistem, porque já desde os vendedores também se sentem muito especiais nesse processo da abordagem, né? E aí, assim, para você que tem uma baita experiência, né, no nosso ramo de seguros, que sabe que é um serviço que tem os seus desafios no dia a dia, ali na hora da venda, o que para você, Dani, torna uma abordagem realmente inesquecível? Além dos meus 8 anos de Disney lá atrás, eu tô há 20 anos agora no seguro. Sim. Sempre que eu posso, nas férias, eu dou um pulinho lá na Disney, mas hoje o meu negócio há mais de 20 anos é seguro. E realmente eu acho que a gente falando de varejo, principalmente, quando a gente tem uma oportunidade única para atender o cliente e o cliente entra na tua loja, a gente tem que superar qualquer expectativa deles. Então não é simplesmente vender, é você entender muito o momento do cliente e superar qualquer expectativa. O Disney sempre falava, você só vai ter fidelidade quando você superar qualquer expectativa do teu cliente. Sim. Então, conhecer muito o teu cliente, entender o momento dele, entender o que ele precisa naquele momento para fazer a melhor abordagem e o melhor atendimento possível. Sim. E o mais engraçado, né? Quando a gente fala de o atendimento que faz toda a diferença, a gente sabe que hoje existe muita concorrência, né? Até recentemente a gente participou de uma reunião que um dos nossos varejistas falou assim, poxa, a mesma TV que eu vendo, o meu concorrente vizinho também oferece. Então, eu acho que faz muito parte disso, essa questão do diferencial, né? Porque o que torna um dos nossos parceiros o atendimento diferencial, né? Eu acho que essa é a grande sacada. Eu vou te dar um exemplo. Quem que o Disney considerava como o maior concorrente dele? Não faço ideia. Mesmo como dizem maníaca, eu não tenho ideia. A FedEx. Poxa vida, não sabia. Qualquer empresa que você tivesse algum tipo de relacionamento com o teu cliente. Então ele considera como concorrente dele todas aquelas empresas que têm alguma oportunidade de ter um relacionamento com o cliente, porque se o atendimento dessa empresa supera as expectativas e o teu atendimento é ok, você vai sempre lembrar dessa outra empresa.
Então é óbvio que hoje a gente tem uma concorrência muito grande dentro do varejo, do mercado como um todo. Se você não supera a expectativa do teu cliente, não é só o teu varejo do lado vendendo televisão igual você está vendendo que vai estar na linha de comparação do teu cliente. É qualquer outro tipo de atendimento que ele tenha. Pode Sim. ser um atendimento telefônico de uma empresa que não tem nada a ver com a tua, mas que te faça um super atendimento, você vai falar, opa, isso é atendimento. Então é superar E é o sempre que as faz toda a expectativas, diferença, faz né? toda a Faz diferença. toda a É diferença. você ter a sensação que você é importante para aquele cliente, para aquele vendedor, naquele momento, para aquele varejo, e Sim, não mais um que está indo lá para simplesmente gastar dinheiro. exatamente. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Quantas vezes eu voltei numa loja por um determinado vendedor, por um determinado atendimento, que é o que faz que registrar na nossa memória, Às que vezes você entra, prefere pagar um pouquinho mais caro sem dúvida para nenhuma. ter um atendimento bom do que pagar um pouquinho mais barato e não ter aquela sensação de importância mesmo, né? Exatamente. E aí já entra um outro gancho de uma pergunta que eu queria muito te fazer, que os vendedores falam muito, né? Principalmente nas salas de treinamento, eles falam muito sobre a resistência logo no início da abordagem, né? E aí, assim, na sua visão, quais são as estratégias que são mais assim eficientes ali, mais eficazes na hora de combater, né, o que a gente chama de objeção, que realmente está muito presente hoje no nosso dia a dia. O que que você já vivenciou alguma situação ou alguma história aqui dos nossos clientes e parceiros, que te resgate isso? Como é que a gente Não, vai muito. converte isso, né? Exato, vai muito de você. A tua abordagem inicial, ela não pode ser uma abordagem agressiva que o cliente se sinta encurralado, vamos dizer assim. Uhum, Você tem que ter a empatia, entender qual é o momento do cliente, entender o que, que o cliente tá buscando e está precisando sim, e quebrar o gelo. É quebrar o gelo. Você tem que sim, criar um relacionamento de confiança. sim. Então, várias vezes comigo já aconteceu de entrar em loja e aí a abordagem você percebe que estão querendo me enrolar. E aí, de verdade, Fê, é a hora que eu fujo. É verdade. Então, Espanta, quando né? espanta, quando você entra numa loja e você se sente, eu vou de novo falar, importante, que ele coloca, puta, que legal que você está olhando esse televisor, o que que você está imaginando, para onde que é, e começa a entrar um pouquinho antes de começar propriamente a venda, mas criando um ambiente que acaba trocando informações, é muito mais fácil de você quebrar a barreira de objeção inicial do cliente, porque o primeiro contato vale tudo, Sim, né? sim. E aí depois é óbvio que você vai construindo a venda, vai entendendo muito a necessidade daquele consumidor, daquele cliente e extraindo ao máximo dele. E óbvio que você tem que trazer a solução para ele. Exato. E a gente fala muito sobre até essa questão do primeiro contato, né? A primeira impressão é a que fica. Então, a gente sabe que é crucial esses primeiros momentos. Você foi muito assertivo quando você traz essa questão do primeiro impacto. Nesses primeiros minutos de abordagem, segundos, diria até, quando a gente fala até de uma Black Friday, por exemplo, o que que você acha que são os erros comuns que a gente vê hoje no dia a dia? E que todos os vendedores que estamos assistindo têm que evitar para que a gente não tenha aí as objeções que às vezes a gente não tem saída, né? Que é a que fala assim, poxa, eu não tive saída, mas. Eu já fui vendedor também, tá? Fui vendedor de loja Currículo durante vasto. currículo muito vasto. Já fui dono de choperia, já fui vendedor de loja, já fui tenente do exército, já fui Teve uma guia da pizzaria Disney, também. já entreguei pizza. É Já verdade. entreguei É. pizza, eu fui morar nos Estados Unidos depois de formado, sou engenheiro. Um Então, vendedor assim, nato. muita coisa. E na minha época de vendas, eu lembro, aliás, tenho vendas até hoje, mas como vendedor, eu lembro que eu tinha, às vezes, eu não vou dizer um preconceito, mas de olhar para a cara do cliente e achar que eu sei o que, que ele queria, aonde ele poderia chegar, e isso é o maior erro do mundo. Verdade. Porque eu já perdi muita venda de achar que não poderia vender para aquele vendedor, para aquele cliente determinado produto e vinha um outro vendedor, vendia, eu olhava e Porque falava, julgou pela porque eu capa. julguei pela capa. Então, até uma história de um familiar meu
que ele tinha muito dinheiro e morava no interior de São Paulo com Rio de Janeiro. Era uma cidade que chama Cruzeiro, que fica perto da divisa. Só que ele era calça jeans, galocha e camiseta rasgada, bem simples, bem simples. E aí chegou a BMW no Brasil, isso aí há muitos anos atrás, e ele entrou numa loja da BMW, minto. Ele entrou primeiro numa loja da Mercedes, o vendedor lá tratou ele muito mal. Foi seco, tratou... Ele foi na loja da BMW, na época só tinham as duas praticamente aqui no Brasil. E aí a hora que entrou na loja da BMW, ele falou, eu queria ver aquele carro. Aí o vendedor falou assim, não, você não vai ver aquele carro. Ele já pensou, mais um vendedor que tá julgando o livro pela capa, né? Poxa vida. Espera um pouquinho, abriu a gaveta, pegou a chave e falou, você não vai ver, você vai sentir. Dirija que aí você vai sentir o carro e aí você me fala depois. Resumo da ópera, durante 30 anos, esse meu parente, ele comprou só carros com esse vendedor, independente de onde ele estava indo. Então é um exemplo daquilo que a gente falou. O atendimento, às vezes, te traz uma fidelidade que não importa o que você tá... Hoje em dia é muito commodities, né? Você tá vendendo a mesma coisa que o outro. Então, esse atendimento faz toda a diferença. É o que faz voltar. É o que faz voltar. E é engraçado porque, assim, eu também tive já várias experiências. A gente vê muito aí hoje na parte de mobile, né? Que entra compra de aparelhos. As pessoas, elas fazem essa troca de aparelho. E aí, quando ela chega na loja, já fez o backup, não fez? Então, isso vai dar desde a abordagem da preocupação, né? Por exemplo, putz, você já fez o seu backup, não fez? Exato. Né? Quando a gente faz um trading, por exemplo... O nosso trabalho não é só vender, o nosso trabalho é cuidar do nosso cliente do início ao fim. Do início ao fim. Então, desde o início, tá cuidando para que a experiência dele seja a melhor experiência do mundo. E o mais engraçado, né, Dani? Vem aí também uma outra preocupação que também hoje a gente fala muito também nos treinamentos hoje com os nossos parceiros com relação à comunicação verbal, né? A comunicação e a linguagem corporal. A gente até usa muito um livro como referência, que é O Corpo Fala, com relação a isso, né? Porque se você está desanimado, poxa, a pessoa às vezes está indo realizar um sonho, né? Então, o que você pode aconselhar, né, essas pessoas que estão ali no dia a dia? Porque muitos deles falam assim, é que você não está lá no nosso dia a dia, você não sabe como é que funciona, tem muitas coisas para a gente fazer na loja, tem muita responsabilidade. Existe uma técnica simples na sua visualização, assim... dessa rotina de loja que eles podem aplicar de uma forma imediata para que essa comunicação seja mais leve, mais saudável na abordagem? Fê, primeiro que problemas todos temos. Isso todos meu pai sempre me ensinou, verdade. E a gente tem que saber lidar com eles. É verdade. Então, tem uma historinha. Tinha uma moça que trabalhava na limpeza da empresa que a minha mãe trabalhava. E ela só sorrindo o dia inteiro, sendo simpática com todo mundo. Um dia minha mãe puxou ela e falou assim, eu não lembro o nome dela, mas, Maria, você não tem problemas? Você tá todo dia feliz? Eu não consigo te ver com uma cara... Aí ela falou, dona Elizabeth, eu tenho 4 filhos entre 15 e 6 anos de idade, tenho 3 empregos, saio daqui, vou para outro, saio do outro, vou para o outro... Acordo 5 da manhã para levar os 4 para a escola. Sou separada, meu marido sumiu, o pai dele sumiu. Minha vida é muito difícil. Agora, se eu entrar aqui dentro com todos os meus problemas, eu não fico aqui. Então, a hora que eu passo na porta, eu tiro a mochilinha dos problemas, porque se eu entrar com a mochilinha aqui, é mais um problema que eu vou ter lá dentro. Então, eu tento ser o melhor possível dentro dos lugares que eu trabalho para crescer e melhorar a vida da minha família. Sim. Então, assim, é muito isso. É lógico que tem dia que você tá melhor, tem dia que você tá pior, mas é importantíssimo que você deixe seus problemas do lado de fora e quando estiver atendendo, é o mínimo que teu cliente espera. Que você tenha um atendimento diferenciado, que você se sinta importante. Já falei várias vezes isso. O cliente tem que se sentir importante sempre. E se você descarrega nele problemas, por exemplo... Quem nunca entrou numa loja e tá o vendedor de braço cruzado? Ou às vezes até que foge de você, né? Ou que foge de você, olha torto a hora que você tá passando, olha pra lá e você finge que não te viu. Finge que não viu. Na minha época de loja, eu lembro que no Natal era muito cansativo, muito estressante. Mas era a hora que a gente tinha mais oportunidade de vender.
E aí eu lembro que chegava no final, tinham vendedores cansados. Sim. Eu lembro que teve uma vez que entrou um rapaz lá e perguntou: "Você tem boné?" Atrás dele tinha um negócio cheio de Uma boné. coleção. Aí esse cara falou assim, esse cara é meu amigo até hoje. Hã. Falou assim: "Não." Puts. Falei: "Como não?" Aí eu puxei ele e eu vi que ele já não estava mais com paciência de atender. Resumo da ópera, eu vendi não só o boné, como um monte de coisa para ele. É, Depois esse meu amigo ficou olhando e falou: errei, né?" Eu falei: "Muito, com errou certeza. muito." Porque se ele continuasse o atendimento, tenha certeza que esse cliente ele ia embora frustrado, Sem dúvida. porque ele percebeu que estava sem nenhum tipo de paciência para atender. Então a gente tem que fazer de alguma forma, pô, tô no meio do dia cansado, sai, vai tomar uma água, Vai respirar, volta, né. vai respirar, É, aí faz uma respiração, faz uma brincadeira, e aí é. volta energizado, porque a hora que o cliente entra na tua loja, ele é o convidado de honra que Sim, você tem. sim. E você, como membro do elenco, você tem que fazer aquela magia. Sim, e você falou uma coisa que eu sempre, eu acho que já comentei isso com você, eu sempre tive uma referência muito forte do meu pai, né, porque meu pai foi vendedor durante, sei lá, 45 anos, né, da vida dele, foi representante comercial durante muitos anos. E o ensinamento dele era esse, ele falava assim: "Você pode ter todos os seus problemas daqui pra dentro, daqui pra fora, desde o motorista do ônibus que vai te levar até o trabalho, até a hora que você vai atender os seus clientes, você tem que sempre ter um sorriso no rosto", ele falava. E aí, assim, isso ficou tão enraizado e isso fez tanta diferença hoje dentro da minha jornada, porque todo mundo fala assim: "Nossa, mas você é sempre feliz?", né, e eu acho que a felicidade realmente ela tem, algo muito a agregar no dia Ela a dia, né. contagia, Ela Fê, ela contagia. contagia. Quando É, você entra num lugar que as pessoas estão bem, o clima tá bom, você fica bem também. exato, E o exato. inverso também é verdadeiro. É, Quando que o fica clima aquele tá climão. pesado, você fica num clima pesado. Então, É, ou você trabalha com energia positiva e buscando o resultado, é. ou não existe mágica, né? É, e é o que você sempre fala, né, a gente todos nós somos vendedores, em algum determinado Todos momento nós, nós somos vendedores, exato. seja na hora de você apresentar, fazer uma apresentação, na hora de você fazer a venda de um serviço, porque às vezes existe esse um pouco desse preconceito, né, tipo: "Ai, eu sou vendedor", não, você é Pelo o contrário, vendedor, pelo exato, contrário, né. exato. Não, eu nunca deixei de ser vendedor. E É, aprendi no dia a dia, né? é isso. Você vai aprendendo no dia a dia. E aí você pra gente ir já para os momentos finais, eu sei que, gente, é um dos podcasts mais legais e mais visualizados nossos. Se você pudesse dar um conselho prático para esse time de vendas, né, para um vendedor agora, o que que você, eh, poderia melhorar na sua abordagem amanhã mesmo? Fala aí pra galera Eu acho que a gente falou bastante. Eu acho num que, resumo, assim. num resumo, sempre com um atendimento com energia positiva. Eu acho que isso daí é fundamental. Atenção aos detalhes. Isso é fundamental também para uma venda positiva. Então você tem que entender qual é o momento do cliente, você tem que entender o que, que ele está buscando lá. Você tem que superar qualquer tipo de expectativa dele. Então, vou voltar para Disney um pouquinho. Por Claro, exemplo, claro. pegar alguns casos de superação mesmo da experiência. E isso eu presenciei. Tava uma vez para entrar numa fila de uma atração, aí tinha uma criança com sorvete na mão. Essa criança não poderia entrar com sorvete dentro da fila. Uhum. Veio um membro do elenco, que é um colaborador da Disney, avisou que não poderia entrar, a criança começou a chorar. Aí ela falou: "Não se preocupe, eu seguro o teu sorvete durante a fila, quando você sair eu te entrego." Os pais olharam e falaram assim, conversinha, né? A criança toda feliz falou: "Ok, acredito." Toda fila são filas gigantes. E aí ela, durante a fila, tem um monte de coisa para te distrair, porque você acaba criando aquela atmosfera magia da Disney, etc, e acaba que passa rápido. Só que tem em toda a fila a expectativa, então coloca lá 30 minutos. O atendente sabe que vai levar 30 minutos de fila, sabe que vai levar mais 3 minutos de atração, mais o tempo da lojinha, em 40 minutos o cliente está fora. Faltando 1 minuto para os 40 minutos, ela pega um outro sorvete, que óbvio que aquele lá já derreteu, e fica na porta esperando
a criança sair. A hora que a criança sai, Que ela entrega o demais. sorvete. Para a criança é o mesmo. Sim, sem Imagina dúvida. para os pais ver essa superação de expectativa. Então é isso que a gente tem que sempre fazer para os nossos clientes. É superar cada vez mais a expectativa deles. E acho que é muito por isso que a Disney é tão utilizada como referência, Eu né? vou dar um De exemplo excelência no meu atendimento. particular que aconteceu mesmo. Eu estava no penúltimo dia meu da Disney, em um dos parques, são alguns parques que tem lá. Eu estava no Hollywood Studios, e aí a minha mulher comprou uma jarra com 4 copos lindos. Além disso, comprou mais algumas coisas. A hora que a gente chega no hotel para abrir a sacola, cadê a jarra e cadê os 4 copos? Ah, A gente esqueceu na loja. hum. E era o último dia Magic Kingdom, que é o maior parque, que a gente não ia ter tempo de sair dele para ir para lá. Eu falei, quando eu entrei no parque, eu vou tentar. Entrei numa loja que era a mesma loja, que é uma loja grande que tem em todos os parques. Falei, olha, ontem estava no Hollywood Studios, aconteceu isso. Esqueci, não sei. Posso fazer o parque na volta? Eu venho aqui se vocês acharem. Ele falou assim: você é o Daniel? Eu juro, eu fui para trás, eu falei: como assim você é o Daniel? Ele falou Como assim assim: você me conhece? ontem, a hora que nós fechamos o parque, nós encontramos a tua sacola, tinha o bilhetinho do teu cartão de crédito com teu nome, e o vendedor lembrou que conversou com você perguntando se você tinha gostado, se era a primeira vez que você tinha vindo. Ele lembrou que você disse que era o penúltimo dia e que, como todas as vezes que você vai, você gosta de encerrar no Magic Kingdom. Ele, na hora, mandou Que direto legal. pro Magic Que Kingdom e legal. falou: provavelmente o Daniel apareça aí para pegar. Resumo da ópera estava lá e a gente trouxe de volta. Então, são detalhes Que fazem toda a que, de diferença. verdade, até eu, como Disney maníaco, como você colocou, nunca imaginei que fosse estar lá. Então, superou e muito a minha expectativa. Então, são detalhes que, se eu posso dar um conselho para os vendedores, atendam com amor, atendam com todo tipo de dedicação, porque o cliente é o bem mais importante que vocês têm. E é importantíssimo que ele se sinta importante e valorizado. E que ele tenha a certeza de que o que você está fazendo por ele, nenhum outro faria. Pode ter certeza que ele volta. Sim, e o mais legal é, eu sempre fui apaixonada pelo Mickey e a Minnie, né? Eu tinha uma construção da Disney desde pequenininha. E quando eu te conheci, você falou assim, Fê, você precisa. E aí eu falei, poxa, mas pra mim era um sonho tão distante, né? E aí até pegando o gancho também de sonho, que eu acho que é super legal ter essa referência de realização de sonhos. E aconteceu uma história muito parecida com a Letícia também, né? A gente na fila pra um dos brinquedos, tava um dia chuvoso, e aí o chinelo dela estourou. E sem querer, assim, a alça, e não podia entrar descalço no brinquedo. Pois, assim, em questão de minutos, Tinha um chinelo tinha na. um chinelo personalizado. Eu falei, gente, assim, incrível, É incrível, né? é incrível. Agora só, você falou que você gosta do Mickey, vou fugir totalmente da pauta. Vamos embora. Você sabe, o Mickey não foi o primeiro personagem do Walt Disney? Então, tem até Você uma lembra o nome? referência, não lembro o nome, mas eu sei que ele parecia mais um coelho do que um rato, Era não um é? coelho. Era um o coelho coelho. Oswald. Então esse era o bem do Walt Disney. Sim. E aí estava fazendo sucesso, ele foi da Califórnia para Nova York para vender os direitos do coelho Oswald para poder expandir, e tomou mais ou menos que um golpe. E aí ele Caramba. perdeu o coelho Oswald, porque ele assinou um Caramba. contrato sem lei. Quando ele estava voltando, ele lembrou de um ratinho que, enquanto ele desenhava, aparecia no escritório dele. E aí ele desenhou, e naquela viagem de volta, e aí eu vou colocar o gancho porque que eu tô contando essa história. Sim. Naquela viagem de volta, ele desenhou e criou o Mickey, que na época não chamava Mickey. Quando ele chegou na casa dele, a mulher dele perguntou, a Lili, e aí, Walt Disney, como é que tá o coelho Oswald? Ele falou assim, o coelho Oswald não existe mais. Agora tem, você sabe o nome? Não. O primeiro nome do Mickey? Eu já assisti o filme, mas Mortimer. eu não me... Agora tem o ratinho Mortimer. Mortimer é horrível o nome, é Mickey esse daí. Aí ficou Mickey. Então, aonde que eu quis chegar? De uma frustração, ele transformou
no personagem mais famoso do mundo. Então, às vezes não é porque a gente tem uma objeção ou tem uma venda mal feita que não se concretizou da forma como a gente gostaria, que a gente vai largar tudo. Então, naquele caminho, voltando de Nova York, depois da maior frustração da vida dele, ele acabou criando o maior personagem de todos. E vale muito a pena, né, Dani? A gente tem muitas referências do Walt Disney, e até tem um filme em um desses streamings que fala sobre a história dele, né? E aí acho que ele vê um ratinho passando numa dessas frustrações, que também já dá um insight o para Disney ele. quebrou 8 vezes. Tem muita história bacana. Tem um livro também que chama Os Bastidores da Disney, que eu recomendo muito, que eles colocam 7 lições é muito corporativo esse livro. É um curso que eles fazem dentro dos bastidores da Disney, levando executivos para lá. É muito focado em venda, muito focado em atendimento, muito focado em atenção aos detalhes. É bem bacana. E você tocou num assunto que a gente ouve muito, constantemente aí no nosso dia a dia, né? A frustração. Aí você fala, putz, recebi um não, recebi 2. Aí a pessoa vai lá e desiste. Eu só ouço não quando eu tento. Aí quanto mais não eu ouço, mais sim eu tenho. Eu percebo, então eu não tenho medo nenhum de ouvir um não. Medo nenhum. Já tive. Eu lembro na época de vendedor, eu tinha medo do não. A hora que eu quebrei essa barreira, aí foi tudo pra... Se você pudesse deixar, então, uma mensagem que você soubesse que em 1 minuto todas as pessoas que estão nos assistindo, que têm vontade de ingressar na área de vendas, que não acreditam na área de vendas, qual mensagem você deixaria final, Dani? O atendimento é fundamental, você transformar aquele cliente numa pessoa mais importante daquele momento pro cliente. O cliente saber que ele é importante. Que legal. Então atender com paixão, magia, né? com paixão e perceber que o cliente é a pessoa mais importante naquele momento e que ele se sinta importante. E é uma das coisas que a gente ouve muito, fala muito, mas no final do dia a gente sabe que às vezes acaba deixando pecar, deixa escorregar. Então eu acho que esse é um dos grandes conselhos que a gente sempre dá aí para todos os nossos amigos, parceiros, né? E a gente sempre fala, ofertar todo mundo oferta, agora recomendar é diferente, né? Deixa os problemas do lado de fora, atenda com a maior vontade do mundo, entenda a necessidade do teu cliente, conheça o teu produto, é importantíssimo você conhecer o produto. Quando a gente fala de treinamento de produtos, de serviços, é para você conhecer e você transmitir confiança. Confie no teu produto. Sim. Acredite naquilo que você está oferecendo. Sim. Que aí a chance de dar errado é muito pequena. É muito pequena. É muito pequena. Dani, que prazer. Muito obrigada. Muito obrigado muito pelo obrigada convite. mesmo. Foi incrível. Acho que a gente tem que ter um dia só para falar de Disney, porque você é um cara que nos encanta falando da Disney. Eu gosto demais. Seus olhos brilham, né? E eu acho que é fundamental. Tem muita coisa. Fazia muitos anos que eu não falava de Disney. Que legal. Então que até é legal resgatar algumas histórias. Sim. Depois, agora tá vindo um monte de coisa na minha cabeça, mas um dia a gente senta mais e só para falar disso. E é muito legal porque às vezes as pessoas não têm essa referência. Então, foi um prazer compartilhar esse momento com você. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E a gente quis trazer aí de uma forma, né, trazer essa comparação com uma referência que é tão importante hoje, mundialmente falando, que é a excelência no atendimento, quando se trata também aí da Disney. Muito obrigada. Obrigado, Fê. Obrigado a todo mundo. Obrigada. E até a próxima. E até a próxima. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e até o próximo Assurant Podcast. Valeu. Tchau, tchau.